Êxodo capítulo 14, versículo de número 13 foi o que nós lemos. Porém, no versículo 8, fala a respeito de um oponente que Israel encontrou, foi praticamente o seu primeiro adversário caminhando rumo à terra dos cananeus, ou seja, a terra de Canaã. Versículo 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Israel, que agora estava sendo forjada como nação. O que seria forjado, pastor? Quando você forja alguma coisa, você está moldando, fazendo. É mais ou menos o que faz as pessoas que são artesãs. Pega lá um jarro, por incrível que pareça, me fugiu agora a memória, o nome do artesão que faz lá o jarro. E ele começa a forjar, ele começa a moldar do barro e faz a peça que ele quer fazer, seja um jarro, seja qualquer tipo de peça. E a palavra diz que agora Deus tira esse povo do Egito, que desceu lá com mais ou menos 70 a 77 pessoas, e agora eles saem, e segundo os historiadores, eles eram em torno de quase 3 milhões de pessoas. E aí o que é que acontece? Deus está levando esse povo em direção a uma terra cujos costumes Deus não queria que Israel adotasse. E no trajeto, Israel teve muitos problemas, levantou-se alguns empecilhos, e um dos primeiros empecilhos a se levantar, logo após a derrota dos egípcios, porque a palavra diz que depois que Faraó deixou o povo ir embora, ele foi tomado por um arrependimento e ao mesmo tempo por um ódio, e resolveu reaver o povo. Disse: vamos atrás, vamos trazer de volta. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja e para os irmãos e as irmãs, que aquele a quem o Senhor arrebata pela sua mão, Satanás não consegue reaver ele de volta, porque ele está atrelado a Deus. E a palavra diz que o faraó vai atrás de Israel e chega a um determinado ponto que Deus faz uma rota, Deus cria uma rota, não quero tratar disso hoje. E a rota que Deus cria, o próprio Deus diz para Moisés: olha, eu vou pedir para vocês ir por aqui, por aqui, por aqui. Vocês vão dar uma volta e vai ficar de frente a Baal-Zefon, de frente ao Mar Vermelho. E eu vou colocar como se Deus colocasse Israel em uma trincheira, ou seja, em uma situação sem saída. Porém, o objetivo de Deus era confundir o faraó, porque Deus disse: eles vão dizer que vocês estão embaraçados. Ora, irmãos, igreja, quantas pessoas pensam que eu e você, por tomar determinadas decisões em nossas vidas, estamos vivendo no embaraço, quando muitas vezes eles estão vivendo e não sabem? Quando Deus diz assim: diga a Israel que faça assim, dá a rota, Moisés orientando o povo sob a orientação de Deus, Deus deixou bem claro: eles vão dizer que vocês estão embaraçados. Tá não, irmão? Se alguém usado por Satanás disser que você está embaraçado está ele, está ela, que deixou há muito tempo de viver a sua vida como cristão e está agora vivendo em direção à vida alheia. E a palavra diz que
Deus, naquele momento, livra Israel. E quando o Faraó vem, a Bíblia diz que o anjo que estava adiante, na frente, a nuvem que estava adiante, na frente, vem para a retaguarda de Israel, tanto o anjo como a nuvem. Faraó vem lá atrás, Israel vem aqui, e Deus livra Israel das mãos do Faraó e do seu exército. E quando nós vamos lá olhar o texto, diz que o Senhor viu o exército de Faraó pela manhã, praticamente na última vigília da noite, lá dentro do Mar Vermelho, o mar aberto, Israel passou, o Senhor fez vir toda a água sobre eles e eles foram praticamente eliminados, executados. Porém, mais na frente, Israel encontra um inimigo também muito poderoso, os amalequitas. Quem era esse povo? Esse povo era descendente de Esaú. Quem era Esaú, pastor? Esaú era filho de Isaque com Rebeca, irmão de Jacó. Portanto, havia um problema, porque ali era uma guerra entre famílias, era uma guerra entre povos descendentes de dois irmãos, tanto de Jacó como de Esaú. O problema que começou lá atrás com a mãe e o pai estava dando continuidade. E quando Israel vai passando rumo à terra prometida, os amalequitas, eles atacam Israel. E o intuito deles era um grupo tribal, que eram muito violentos, e o intuito deles era destruir Israel, era acabar com Israel, era aniquilar Israel. Mas deixa eu dizer mais outra coisa aqui. Aquele a quem Deus chama, quem Deus escolhe, ele tem um propósito e um projeto, ele só parte no tempo. E alguém só toca se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, pode fazer o que fizer, pode vir com quem vier, do jeito que vier, vai voltar envergonhado, porque o Senhor está no controle da situação. E a palavra diz que quando eles vieram, aí Moisés dá uma ordem para Josué: prepara o exército e sai a peleja. Vá pelejar. Por quê, irmãos? Igreja, tem pessoas que quer ganhar uma luta, mas não quer pelejar, não quer a peleja. Como é que você vai ser aprovado em uma prova? Ou você vai ser reprovado, ou você vai saber o resultado se você não fez a prova. Você só pode saber o resultado se foi reprovado ou aprovado se você for lá fazer a prova. Alguém diz assim: eu não vou fazer não, que é muito difícil, não vou passar. Lá, irmão, tu fosse fazer a prova, tu tentasse fazer alguma coisa. E Deus manda preparar o exército. Josué, que era da tribo de Efraim, se posicionou como comandante do exército naquele momento. E Moisés disse assim: olha, eu vou estar lá no cume do monte, eu vou estar com a vara de Deus na mão. Só que acontecia um problema. Quando Moisés erguia a vara de Deus, Israel ganhava. Quando ele baixava, Israel perdia. Quem prevalecia na guerra eram os amalequitas. E a palavra diz que, escute bem uma coisa que eu vou concluir agora. Moisés precisou de uma ajuda, de uma coisa que todo ser humano na vida precisa. Por mais arrogante e prepotente que ele seja, chama-se ajuda. A palavra diz que quando Moisés estava lá, que ele conseguia levantar, os seus braços eram muito pesados. Se nós fizermos um teste por 5 minutos com o braço levantado, tem pessoas que não conseguem passar 2. Daqui a pouco o braço começa a pesar, assim ou não é? Começa a pesar, e você não aguenta mais. Agora imagine em uma guerra que durou praticamente o dia todo. Josué, ou horas, ou dias,
eu não diria dias, mas o texto diz que quando Josué viu, quando dois homens, escute só, Deus vai dar a visão para alguém de verdade, de caráter, que esteja sob a orientação de Deus e não da mentira, para lhe ajudar. São pessoas que Deus vai levantar que não vai te fazer promessa nenhuma nessa terra. Mas quando você menos esperar, vai chegar com ajuda. Está aqui que Deus mandou te abençoar. Você crê nisso? Porque eu creio. E aí, de repente, quem estava com Moisés no cume do monte? Dois homens de Deus, Ur e Arão. Quem era Ur, pastor? Segundo os historiadores, a Bíblia não diz isso. Diz que Ur possivelmente era esposo de Miriam, irmã de Moisés e Arão, portanto eram cunhados. E Arão era irmão de Moisés. E provavelmente Ur era avô de Bezalel, o maior artesão que Deus escolheu para fazer tudo o que ele pediu na questão do tabernáculo. Esses dois homens tomaram uma decisão que poucos tiveram essa visão, ou têm essa visão. O que é que eles fizeram? Eles colocaram uma pedra e fizeram essa pedra de assento, pediram para o mestre, o homem de Deus Moisés, se assentar, e esses dois homens levantaram os braços de Moisés e sustentaram, seguraram os braços dele até Israel ganhar a batalha. Glória a Deus. Então nesta noite eu quero encerrar agora dizendo o seguinte: Deus vai levantar alguém para te ajudar, para sustentar no barco com você. Tem hora que a gente pensa que vai afundar de vez. Tem hora que a gente diz: Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Israel estava perdendo. Aí Deus deu a visão àqueles dois homens. Porque Deus vai dar a visão a pessoas visionárias. Enquanto Israel estava ali naquela condição, sendo derrotados pelos amalequitas descendentes de Esaú, aí Deus dá a visão a Ur e a Arão. E esses dois homens, a Bíblia não diz, mas eu creio que eles olharam um para o outro e disseram: precisamos fazer alguma coisa com muita pressa. Vamos pedir a orientação de Deus. E eles perceberam uma coisa. Parece que eu estou vendo um diálogo entre eles. Arão, você percebeu quando Moisés baixa a mão, Israel perde? E quando ele levanta, Israel prevalece? Quando ele baixa, quem prevalece é os amalequitas? Aí, sim. Então, vamos fazer o seguinte. Isso eu estou conjecturando, a Bíblia não diz. Parece que eu estou vendo um diálogo entre eles. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma pedra, um assento, e tu segura de um lado, irmão, que coisa linda, e eu seguro de outro, e nós vamos erguer as mãos dele, porque ali estava a presença de Deus, a vara representava a presença de Deus. Eu quero, assim, no meu entendimento, na minha pequenez, eu entendo dessa forma. E eles disseram: vamos sustentar a mão dele, até que Deus abata o nosso inimigo. E foi assim. E Deus honrou a atitude daqueles dois homens. Eu quero dizer para a igreja, para as irmãs: Deus está honrando a vossa atitude. Por poucos, muitos vão embora. Jesus um dia olhou, de vez em quando eu falo isso aqui, e quando ele começou a aplicar a doutrina, aí começou, aí alguém disse assim: aí, é muito dura essa palavra, não dá para mim não. E aí? É muito pesada, estou indo embora. Quando Jesus olhou, parou, ele olhou para os discípulos e disse: vocês
Vão também? Aí um tomou a palavra e disse: para onde é que nós vamos? Se tu tens a palavra de vida, a palavra certa, o que precisamos. Glória a Deus. E nesta noite, que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja. Saiba que Deus dará visão a alguém, e alguém sem nenhum tipo de promessa mentirosa vai se levantar e vai erguer com você e vai te ajudar a vencer essa batalha para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus ainda levanta levanta Arão. Enquanto Josué está na guerra, Moisés está aqui assentado na presença de Deus, está sendo auxiliado pelos seus 2 auxiliares que se prontificaram a lutar também, mas de forma diferente. Enquanto Josué literalmente lutava com o exército, eles estavam lutando em oração, pedindo a Deus para que Israel vencesse a guerra, e o resultado foi vitória, não é? Tem até uma música de uma cantora que diz assim: e o resultado é vitória. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus.